Olá, vamos falar um pouco sobre o licenciamento ambiental. Esse é um tema extremamente importante do direito ambiental, tendo em vista que o licenciamento é um dever do poder público para o exercício de atividades efetiva ou potencialmente poluidoras. Então, é um tema extremamente importante, extremamente caro para os ambientalistas, e ele se localiza naquela distinção, remeto você ao estudo do direito administrativo para complementar a sua visão sobre o licenciamento ambiental. Ele se enquadra naquele tópico do direito administrativo que distingue as autorizações das licenças. As autorizações apresentando um caráter mais precário, né? Então, como diz o professor José Afonso da Silva, naquelas situações em que o cidadão, quando se dirige ao poder público, ele formula um pedido de autorização, mas ele não tem um direito pré-existente, um direito adquirido à prática daquele ato. E se liga a autorização a um ato um tanto quanto mais precário da administração pública, né, que confere menos direito ao cidadão. Portanto, vale a pena enfrentar essa questão lá no âmbito do direito administrativo, só estou exemplificando a título de introdução. Então, dou aqui um exemplo de uma autorização para supressão de vegetação, né? O sujeito se dirige à administração pública e pede que venha a suprimir, simplesmente suprimir uma vegetação por um motivo que alega neste requerimento, né? Claro que a administração pública, caso autorize esta supressão, estabelecerá circunstâncias e condições. Diferentemente é o campo das licenças, né? E aí nós vamos falar depois mais particularmente da licença ambiental. Na licença, ou quando do licenciamento, já haveria um direito subjetivo do cidadão, daquele que se dirige à administração pública, em praticar a atividade, desde que preenchidos determinados requisitos, né? Então, uma atividade mais vinculada por parte da administração pública. Olha o Marçal Justin Filho dizendo, né? Já é um ato administrativo praticado no exercício de uma competência mais vinculada, porque não há aquela discricionariedade. Se o sujeito preenche os requisitos, ele pode ter a sua atividade licenciada para exercer aquela atividade. É passível de maior controle por parte do Poder Judiciário em relação aos pressupostos da prática do ato, tendo em vista tratar-se de atividade vinculada, né? Há muita discussão na doutrina sobre a natureza de uma licença ambiental, e aqui observe, né, a nossa ideia principal, que é a de que você enxergue o licenciamento ambiental como um processo administrativo realizado no âmbito da administração pública, né, para fornecer subsídios à autoridade pública no sentido de conceder ou não conceder a licença ambiental para o exercício de uma atividade efetiva ou potencialmente poluidora, né? Então, este é o centro da questão. Voltando ao nosso ponto, né, das licenças e mais especificamente aqui da licença ambiental, uma grande discussão quanto à sua natureza jurídica, né? Se nós estaríamos diante de uma licença administrativa, então aquilo que nós chamamos aspas de licença ambiental, se ela seria uma autorização administrativa, um tanto quanto mais precária, ou se estaríamos diante propriamente de uma licença, de uma autorização ou de uma licença. E há aqueles que enxergam aí uma nova espécie, né, um terceiro gênero da licença ambiental que reuniria características tanto de um ramo quanto de outro.
é importante o aspecto prático aqui em relação ao seguinte ponto: por que que há divergência? Porque se discute muito se há o direito subjetivo ao exercício de uma atividade efetiva ou potencialmente poluidora, né? É esse o ponto. É essa discussão, este é o reflexo prático que eu quero que você observe. Agora, inegavelmente, o licenciamento ambiental é um dos mais importantes instrumentos da tutela no âmbito administrativo, né? Tutela administrativa do meio ambiente. A expressão tutela do meio ambiente, ela pode comportar, então, cuidado, você que vai prestar um concurso público, por exemplo, quando se pergunta tutela do meio ambiente, a expressão é muito abrangente. Pode ser uma tutela civil, uma tutela constitucional, uma tutela penal, uma tutela jurisdicional do meio ambiente. Então, fique sempre muito atento a estes tópicos. Aqui, o licenciamento ambiental ele ocorre no âmbito administrativo e, portanto, ele propicia uma tutela administrativa do meio ambiente, né? Uma tutela administrativa do meio ambiente. Este é um ponto essencial. E uma tutela administrativa, normalmente, né? Quero que você entenda aí uma divisão que pode ser feita, uma tutela, uma proteção repressiva ou preventiva. Este é o ponto, né? Entende-se que, no caso, nós estamos diante de uma tutela essencialmente preventiva. O licenciamento tem por função evitar a ocorrência de dano ambiental ou, ao menos, mitigar os impactos que o exercício da atividade vai causar ao meio ambiente, né? Não adianta entendermos que a atividade, por ser impactante, seria proibida. Não. Muitas atividades causam impactos ao meio ambiente, então é necessária a adoção de medidas que possam minimizar estes impactos, se não até neutralizar estes impactos. Por exemplo, uma indústria, vamos pegar um exemplo bem simples, né? Confecção de roupa. Vai trabalhar com tinta. Não pode lançar os efluentes diretamente no curso d'água, há necessidade de um prévio tratamento. Então, o sujeito pede a licença ambiental para dizer de que forma que vai exercer a sua atividade, quais serão as medidas mitigadoras, como será feito o tratamento dos resíduos antes do seu lançamento, proibindo-se um lançamento in natura. Este é o grande objetivo do licenciamento ambiental e, portanto, a garantia de um dos mais importantes princípios ambientais, que é o princípio do desenvolvimento sustentável. Alguns chamam de desenvolvimento sustentado, até com uma boa e certa razão, né? Mas é uma das grandes questões que envolve o direito ambiental, conciliar as atividades sociais, as atividades econômicas. Nós queremos progresso, nós queremos inovações. Essas atividades vão causar impacto, se não poluição ao meio ambiente. Então, precisamos garantir um equilíbrio, um uso racional dos recursos ambientais, evitando o seu esgotamento. Por isso, né, que o licenciamento ambiental, além de se relacionar a outros princípios ambientais, se relaciona essencialmente ao princípio do desenvolvimento sustentável ou sustentado, né? A licença ambiental é o ato final, né, deste processo de licenciamento ambiental. E ela é definida na Resolução 237 de 90, artigo 1º, inciso 2. Estou falando de uma resolução do CONAMA, né? Daqui a pouco a gente fala um pouquinho mais sobre esse aspecto, mas o CONAMA é um órgão que integra a estrutura administrativa ambiental, né, Conselho Nacional do Meio Ambiente, e tem sempre uma composição mista, exatamente a ideia do desenvolvimento sustentável, né? Ou seja, pessoas das mais diversas áreas, dos mais diversos setores, para conciliarem
o exercício daquela atividade ambiental. Para a resolução 237, daqui a pouco eu faço a localização dela no ordenamento jurídico. Licença ambiental é um ato administrativo pelo qual o órgão ambiental competente, pode ser federal, estadual, municipal, ele estabelece, olha aí, condições, restrições, medidas de controle ambiental que deverão ser observadas pelo empreendedor, seja um empreendedor pessoa natural, pessoa jurídica, para que ele venha localizar, instalar, ampliar, operar empreendimentos ou atividades que sejam utilizadoras dos recursos ambientais, né? E que sejam consideradas efetivo ou potencialmente poluidoras. Este é o ponto. Então, a licença ambiental é o resultado deste processo. No âmbito do licenciamento ambiental, realiza-se o EIA-RIMA. Na verdade, realizam-se os estudos de impacto ao meio ambiente, os estudos que são informações técnicas feitas por engenheiros, por biólogos, por químicos, enfim, por sanitaristas, estudos técnicos, né? E é dever do poder público, imposto constitucionalmente, exigir o EIA e o RIMA, né? O respectivo relatório dos impactos ao meio ambiente. O RIMA seria, grosso modo, uma tradução numa linguagem mais popular do EIA, né? Enquanto o EIA é um estudo técnico, científico, se você for analisar estes estudos, se você não tem conhecimento técnico, provavelmente você vai ter dificuldade para compreender. É por isso que é feito o RIMA, é o relatório dos impactos ao meio ambiente que traduz essa linguagem técnica para uma linguagem mais popular, a fim de que possa haver a participação do cidadão na discussão. Lembre-se, um conselho tem composição híbrida, então segmentos da sociedade vão participar, vão debater possível realização de audiências públicas, né? Em que local vai se realizar o empreendimento? Vamos ouvir aquela comunidade. E por isso a necessidade de um RIMA, de um relatório, uma linguagem menos técnica, acessível, para que as pessoas tenham condições de avaliar quais serão os impactos ao meio ambiente e fornecer subsídios nessa discussão. A Lei de Política Nacional do Meio Ambiente, a Lei 6938 de 81, elege o licenciamento como um dos mais importantes instrumentos da política nacional do meio ambiente, haja visto o seu caráter preventivo e, portanto, aqui também a sua direta ligação com os princípios ambientais da prevenção e da precaução. Por exemplo, né? Mais dois princípios ambientais aqui mencionados, né? O licenciamento ambiental está ligado porque os estudos vão fornecer um relatório dos impactos e isso vai levar à imposição de medidas de mitigação dos danos que possam ser causados ao meio ambiente, né? Então, este é o ponto fundamental, daí porque nós estamos falando de um dos mais importantes instrumentos da política nacional do meio ambiente, o EIA-RIMA constitucionalizado, né? O EIA-RIMA que se realiza no âmbito do licenciamento ambiental. Veja, a Lei de Política Nacional do Meio Ambiente também estabelece no seu artigo 10, veja que há toda uma conformidade da legislação ambiental, que a construção, instalação, ampliação, funcionamento de estabelecimentos de atividades que sejam utilizadoras de recursos ambientais, efetivo ou potencialmente poluidoras, ou que sejam capazes de causar degradação ambiental, dependerão de prévio licenciamento ambiental. Chamo sua atenção aqui para esta questão. Prévio. O licenciamento ambiental deveria ser prévio, haja vista a sua função preventiva, né? Prévio. Até alguns falam, bom, então deveria ser no licenciamento deveria se realizar
um EPIA-RIMA, né? Estudos prévios dos impactos ao meio ambiente, correto. Mas o nome, a expressão consagrada é IA-RIMA. Então, fique atento a este ponto, né? O licenciamento deveria ser prévio, né, ao exercício da atividade. Até porque a licença ambiental se divide em três. A licença voltada a um primeiro momento, né, que é uma licença prévia, uma fase de estudos, depois uma licença de instalação, então LP, LI, aprovados os estudos, o projeto parte-se para a instalação do empreendimento, e aí é necessário uma outra licença, LI, e depois de consolidado o licenciamento, a operação do empreendimento, que aí é uma nova licença para ver sucessivamente se as etapas estão sendo cumpridas, a licença de operação, né? LP, LI e LO, as licenças ambientais. Isto de maneira prévia, para que seja cumprida esta função, né, extremamente importante de um instrumento de uma tutela preventiva em relação aos danos causados ao meio ambiente. Muito bem. O licenciamento ambiental, ele é um procedimento, eu gosto de chamar processo, hein? Malgrado até a Lei Complementar 140 de 2011 e a legislação ambiental, de uma maneira geral, chame o licenciamento de procedimento administrativo, eu pessoalmente vejo que se trata de uma forma de atuação do poder público com atos previamente estabelecidos que podem ser realizados, inclusive em uma ordem pré-estabelecida, eu vejo aí um processo administrativo. Bom, mas enfim, o licenciamento ambiental, ele é destinado a licenciar atividades, empreendimentos, utilizadores de recursos ambientais que sejam, conforme nós estamos vendo, efetivo potencialmente poluidores. Né? A resolução 237, no mesmo sentido, já vimos isso. Artigo 1º. É possível, olhem só, que haja a propositura de uma ação civil pública objetivando a condenação do réu a providenciar o licenciamento ambiental corretivo. Opa! Vamos ver aqui uma outra atividade, né? Um outro aspecto do licenciamento ambiental. Isso é imposição numa ação civil pública de uma obrigação de fazer. Né? O objetivo da ação é estabelecer prazos, especificar obras que devem ser realizadas, atividades necessárias para adequação da atividade. Licenciamento ambiental corretivo. Olha, o licenciamento ambiental não deveria ser prévio e, portanto, preventivo? Sim, né? Mas a gente sabe que, na prática, às vezes o sujeito comete uma infração e passa a exercer uma atividade sem a devida licença ambiental. E existem diversos órgãos e até as associações ambientais, as ONGs ambientais, o poder público, que têm legitimidade para defender o meio ambiente, por meio de uma ação civil pública regulada pela Lei 7.347 de 85. Haverá aqui, neste canal, material sobre a ação civil pública. Se os órgãos que tutelam o meio ambiente perceberem o exercício de uma atividade sem o prévio licenciamento, podem promover a ação civil pública para exigir o licenciamento ambiental. Ele é posterior ao dano, não é? Desculpe, posterior ao exercício da atividade. Então, isso foi batizado de licenciamento corretivo. Até surgiu mesmo sem uma expressa previsão legal. Mas é a realidade. O direito nem sempre acompanha a realidade. O que é ideal, o licenciamento deveria ser prévio. Não foi, realiza-se de maneira posterior, de maneira corretiva. Né? O que se pode fazer é o mecanismo e a ação civil pública, assim, pode ser exigida. A professora Érica Bechara, grande professora, tenho prazer de conhecer, da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, uma obra maravilhosa sobre licenciamento ambiental, diz que
casos há em que o licenciamento será feito após a implantação ou até mesmo o funcionamento do empreendimento. O licenciamento corretivo é absolutamente excepcional e pode ocorrer ainda conforme a citada autora em 2 casos. Então vejamos, empreendimentos instalados sem as licenças ambientais ou sem a licença ambiental, né? Até porque é uma atividade antiga e naquela época não havia previsão da exigência do licenciamento ambiental. Então vai ter que ser feito o licenciamento ambiental corretivo. Ou porque o empreendimento foi instalado sem a necessária licença ambiental, né? Simplesmente houve um desrespeito à legislação ambiental. Então, por ausência da legislação ambiental ou por desrespeito à legislação ambiental, pode ser necessário um licenciamento ambiental corretivo. A competência para licenciar é muito importante no quadro do federalismo, né? Porque os entes federativos, a União, estados, municípios, Distrito Federal, têm competências em matéria ambiental. Opa! Competências em matéria ambiental. Tema essencial, competência administrativa, para fiscalizar, proteger o meio ambiente, competência material ou administrativa, e competência legislativa, para editar leis, né? Competências definidas na Constituição em matéria ambiental. Muito importante o tema, também pretendo disponibilizar material sobre este tópico. Pois bem, a competência para licenciar, portanto, pode ser de um ente de uma dessas esferas, no âmbito federal, no âmbito estadual, né? Então, IBAMA, por exemplo, é um órgão que pode ser um órgão licenciador. A CETESB é um exemplo aqui do estado de São Paulo, né? Órgãos estaduais, órgãos municipais podem ter competência para o licenciamento, os mais ou menos complexos, né? Aqui, desde um bom tempo, é consolidado, veja bem, aqui é Supremo Tribunal Federal, um julgado do Supremo, ação declaratória de inconstitucionalidade 4.615, evidenciando que o princípio que é utilizado para se definir qual órgão de qual esfera é competente para o licenciamento ambiental é o princípio da predominância do interesse. Princípio da predominância do interesse. Olha, veja bem, guarde isto. Quando você estudar ação civil pública, você vai pensar na competência de uma ação civil pública, se ela deve ser ajuizada na Justiça Federal, na Justiça Estadual, né? Você vai ver que é um dos grandes temas. Sempre o critério é esse. O interesse é amplo, nacional, é uma questão de interesse nacional, regulamentar uma atividade com normas gerais, né? O interesse regional, não chega a ser nacional, mas regional, ou interesse local, né? Isto é sempre um critério utilizado em matéria ambiental, porque, friso, na federação, no regime federativo, União, estados, municípios, Distrito Federal têm competências em matéria ambiental. E, portanto, o que vai delimitar e justificar esta competência é a predominância do interesse, é o critério que foi adotado na legislação, né? O princípio norteador da repartição de competências é o princípio da predominância do interesse. Leia depois esse julgado, os trechos, né? Você pode dar um pause aí, pode buscar este julgado na página do Supremo, né? Então, o município pode ter competência para o licenciamento ambiental se houver predominância do interesse local, né? Olha, um texto aí para você depois ler com calma, né? Dê um pause aí, veja, procure o julgado. É muito importante que você memorize e assimile esta matéria que eu estou passando aqui. Pode pausar o vídeo, pode ler com calma ou busque o julgado e complemente o seu estudo
É um julgado de 2019, 20 de setembro de 2019, julgado pelo Pleno do Supremo Tribunal Federal. E sobre a competência para licenciar, foi editada a Lei Complementar 140 de 2011. E ali reparte, com base neste interesse, a competência entre os diversos entes. Por exemplo, o artigo 7º desta Lei Complementar 140 estabelece ações de competência da União. Promover licenciamento ambiental de empreendimentos e atividades, por exemplo, olha, localizados ou desenvolvidos conjuntamente no Brasil em um país limítrofe. Veja bem, a possibilidade, o interesse ali em função de um caráter até transfronteiriço do exercício dessa atividade, né? No artigo 8º, ações administrativas dos estados. Promover, inciso 14, licenciamento ambiental de atividades ou empreendimentos utilizadores de recursos ambientais, efetivo ou potencialmente poluidores, capazes de causar degradação ambiental, mas que não seja de competência da União e que não seja de competência do município. O caráter residual da competência do Estado para o licenciamento ambiental. O interesse é nacional, a União, um órgão da União licencia. É local, um órgão do município. Residual do Estado, né? Então, a regra da Lei Complementar 40. E o 8º especifica a competência para o licenciamento ambiental dos estados. Empreendimentos desenvolvidos em unidades de conservação instituídas pelo Estado, exceto em áreas de proteção ambiental. E aí eu quero que você depois consulte a lei. O nosso objetivo aqui não é esgotar esse assunto, mas ter uma boa visão do licenciamento ambiental. Ações administrativas dos municípios, especifica a competência do município, né? Quando há impacto ambiental de âmbito local. Impacto ambiental de âmbito local. Este é o ponto. E a lei aí, assim, define o empreendimento que vai se realizar no município, a questão de uma atividade que interessa ali aos munícipes, né? Não há um caráter transfronteiriço, não é um caráter regional, nem um caráter nacional, competência do município. Então, os entes federativos podem ter competência. Esta lei complementar, ela veio para tentar simplificar o processo de licenciamento ambiental, porque existia discussão sobre o licenciamento que deveria ser feito em mais de um ente, mais de uma esfera, né, dos entes federativos. Então, estabeleceu o artigo 13 uma regra de que empreendimentos e atividades são licenciadas ou autorizadas ambientalmente por um único ente federativo, consagrando a tese do licenciamento único, para evitar múltiplos licenciamentos para o exercício de uma mesma atividade, né? Então, este é um ponto muito interessante. O licenciamento ele é muito regulamentado por resoluções do CONAMA. Depois vá à página do Ministério do Meio Ambiente, do CONAMA. Veja que a Lei de Política Nacional do Meio Ambiente, 6938 de 81, deu ao CONAMA o poder de estabelecer normas e critérios para o licenciamento ambiental. Por isso que você tem que consultar, né, o CONAMA e consultar as páginas do Ministério do Meio Ambiente, do Conselho Nacional do Meio Ambiente, para encontrar normas gerais referentes ao licenciamento ambiental. Eu sempre digo para quem está começando o estudo de direito ambiental, ele tem que se acostumar com a seguinte ideia. Quem estuda direito penal estuda legislação federal. Quem estuda direito ambiental estuda legislação federal, estadual, municipal, resoluções, portarias, decretos, mais ou menos aquilo que ocorre no âmbito tributário, por exemplo, né? Então, estas resoluções são extremamente importantes. Se você está pensando em direito penal, você, salvo normas penais em branco, você não está pensando em consultar uma resolução para verificar se é crime, se não é crime. Mas quem milita na área ambiental precisa
conhecer deste ponto, né? Precisa conhecer deste ponto referente às resoluções do CONAMA, que são extremamente importantes, tá certo? Você não vai deixar de estudá-las, hein? A resolução 237, por exemplo, artigo 2º, ela tem um anexo 1 que diz quais atividades devem ser objeto de licenciamento ambiental, né? Então, você está vendo aqui, olha, consulte esse anexo 1, ele traz um rol de atividades que são sujeitas ao licenciamento ambiental. É muito importante esta resolução para conhecer a matéria. E lembrando, por fim, que o exercício de uma atividade efetiva ou potencialmente poluidora sem licença ou sem autorização dos órgãos ambientais competentes é crime. Definição da Lei 9.605 de 98, os crimes ambientais, né? Prevê pena de detenção de 1 a 6 meses, ou multa, ou ambas as penas aplicadas cumulativamente. Então, é fundamental que você tenha em mente esta característica do licenciamento ambiental, e aqui há um relacionamento, né? A gente pode observar o princípio da ampla responsabilidade em matéria ambiental. Aquele que exerce uma atividade efetiva ou potencialmente poluidora sem uma licença ambiental pode causar uma infração administrativa, né? Então, infração administrativa vai ficar sujeito ao embargo da atividade, multa, sanções administrativas previstas lá no artigo 70 da Lei 9.605 de 98. Ficará sujeito a uma eventual responsabilização civil, ação civil pública, até já comentei, e ficará sujeito a uma responsabilização penal, crime pelo exercício da atividade efetiva ou potencialmente poluidora. Então, muito cuidado com isso, né? É muito importante que você observe este ponto, este tópico, ok? Eu me despeço aqui com essas noções do licenciamento ambiental, pedindo para que você faça a complementação do estudo com direito administrativo, direito penal, aprofundando um tema. Aqui foram noções que eu espero que tenham sido úteis sobre o licenciamento ambiental. Tá bom? Até nosso próximo vídeo.